Os evangélicos nos levaram porque eu sou um negro de candomblé. Eles nos levaram ao Supremo Tribunal Federal. Eles nos levaram ao Supremo Tribunal Federal. Isso é desperdício de erário, não é? Quer dizer, então nós estamos diante, não é, de lavagem cerebral e diante de um projeto político de poder. E eu preciso dizer que a religião foi inventada ontem. Que a religião foi inventada ontem. Antes da religião, nós já sempre tivemos uma espiriticidade negra. Eu só faço um pedido muito singelo aqui. Eu sei que também é sem querer, mas a fala, os evangélicos nos levaram, ela também me dói. É pesada. Eu me sinto discriminado. Porque eu nunca levei um espírita à justiça por causa do direito dele, e eu sou um evangélico. Pai Sidney, quem segue religiões de matrizes africana comumente é chamado como macumbeiro, seja ele um bandista, candomblessista, ou seja ele de Ifá. O que isso acontece? Veja que, mais uma vez, no cerne da questão está o racismo. Você não tem um termo, não é? Quer dizer, no Brasil, para os judeus, para os budistas, para o Hare Krishna. Quer dizer, então é muita desonestidade intelectual você tirar o racismo das tensões, não é, entre as religiões cristãs e as religiões hegemônicas. As religiões hegemônicas cristãs e todas as outras denominações e as religiões afrodiaspóricas. A gente não pode tirar, é racismo, é tudo racismo, não é? O que acontece hoje com as religiões afrodiaspóricas no Brasil é criminalização. Nós somos criminalizados. Quer dizer, eu posso perder o emprego por ser de terreiro, eu posso perder parte da minha família neopentecostal, não é? Quer dizer, se eu sou de terreiro e parte da minha família é neopentecostal, eu não posso lavar as roupas brancas na casa da minha própria mãe. Que religião é essa? Que religião é essa? Que fé é essa? Eu só quero o direito à existência. Eu sempre digo isso. Eu não quero que todo mundo seja de candomblé. A minha religião não depende da inexistência do outro. Eu não preciso que o outro inexista para continuar com a minha fé. Sua região. Pastor Rodrigo, eu queria voltar naquela nossa reportagem lá de Salvador, do acarajé, da Bahia, do bolinho de Jesus, porque eu queria te ouvir sobre essa discussão ali baiana. Muito bem, eu começo a minha fala aqui até dizendo uma coisa para o telespectador que está em casa entender. Vocês já perceberam no primeiro bloco que houve uma discordância entre mim e o Frei Davi, e certamente haverá também com o Pai Sidney. Mas eu quero elencar aqui um provérbio, já atribuíram a Santo Agostinho, Tertuliano, o autor do provérbio se perdeu na história, mas eu vou citá-lo que ele continua sendo verdadeiro. No essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade. Então, naquilo que é essencial, eu acho que não pode ter a opinião dele e a opinião minha. Racismo é crime, ponto. Aqui não tem cada um. O que você acha do racismo? Não existe isso. Isso aqui, unidade. Naquilo que não faz parte disso, ele tem a crença dele, eu tenho a minha. Agora, em tudo, caridade. Veja bem, como eu falei, eu sou negro, já sofri racismo, sofro ainda. Então, não estou contando uma história que eu li num livro, mas eu falei, eu tenho medo de usar o meu trauma para dar assento ao meu racismo. Por quê? Por exemplo, eu percebi duas atitudes aqui, não deles, mas eu digo das matérias. Na primeira, quando houve uma apropriação do bolinho de acarajé pelos evangélicos, isso foi abominado, porque isso pertence à cultura afro. Mas quando na outra matéria houve uma apropriação do catolicismo europeu por religiões de matriz africana, foi parabenizado. Então, quer dizer, até que ponto, você está entendendo? Se eu estou procurando aqui uma integração cultural, por que é aplaudível uma missa com um tom afro, mas não é aplaudível um evangélico vendendo acarajé de um jeito evangélico? Quando disseram aqui, os evangélicos não se apropriam de outras religiões, só das africanas. Isso não é verdade. Tem um monte de igreja evangélica aí com pastor usando talit, usando kippah e colocando menorá no altar. Isso não é isso é judeu. Isso é judeu. Tem um monte de igreja evangélica fazendo isso. Tem um monte de igreja evangélica
se apropriando de coisas budistas também, quando vai para a janela 1040. Então eu temo tornar a África uma espécie de africanização, que tudo que é bom tem que vir da África. Lembrando que eu sou brasileiro. Eu não tenho só sangue africano na minha veia, porque eu já procurei minha ascendência. Eu tenho cristão novo, para quem não sabe, em casa é judeu que foi convertido à força no catolicismo. Eu tenho índio no meu sangue, eu tenho africano no meu sangue. Então eu tenho o português, o índio, o africano e o judeu. Eu tenho os 4. Por que eu só posso privilegiar uma das etnias? Então eu tenho essa preocupação. Isto não significa, da minha parte, negação do racismo. Por favor, eu quero acentuar isso aqui. Mas eu acho que a luta de Jesus é por todos os oprimidos, e não apenas um deles. Eu tenho que lutar por todos os segregados, seja ele negro, seja ele judeu, seja ele mulher, seja ele uma mãe branca que também está na periferia lutando para criar um filho, tá certo? E eu não posso aqui, pai, responder por todos os evangélicos, eu posso responder por mim. Que bom, E por que bom isso- que o senhor não pode. Porque na minha fala, é lógico, teologicamente falando, tem diferença. Como falou, você não é cristão, eu sou adventista. Mas jamais eu iria apoiar alguém desacralizar um culto. Aliás, eu quero só falar uma coisa, que não em propaganda da minha religião, mas a minha crença. Eu advogo, entre as minhas formas doutrinárias, a separação absoluta entre igreja e Estado. Porque um bom presidente, um bom governante, não pode governar só para os adventistas. Eu quero que no bairro eu tenha tanto direito a ter uma igreja adventista, como você tem direito a ter um centro espírita. E por isso que aqui o Estação Livre eu comecei dizendo que a gente era um espaço de tolerância, para que vozes como a de vocês tenham espaço e possam falar aqui o que vocês acreditam e têm como verdade. Mas, Sidney, a gente viu ali na reportagem falar de sacrifício animal, sacrifício vegetal. Eu vejo que outras religiões também praticam o sacrifício animal, pessoas que vestem sapatos de couro, bolsa de couro, roupas de couro, mas veem como um problema a galinha da macumba. Essa intolerância, isso mostra a intolerância, o seu ver. Essa intolerância nos últimos tempos, ela vem crescendo, ela vem diminuindo. Olha, pelas mãos, não é, de deputados e vereadores do Rio Grande do Sul, nós fomos parar no STF, no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a morte da galinha, né, como diz o doutor Edio, vale mais que a morte do corpo preto. Os evangélicos nos levaram porque eu sou um negro de candomblé. Eles nos levaram ao Supremo Tribunal Federal. Isso é desperdício de erário, não é? Quer dizer, então nós estamos diante, não é, de lavagem cerebral e diante de um projeto político de poder. E eu preciso dizer que a religião foi inventada ontem. Antes da religião, nós já sempre tivemos uma espiriticidade negra. Sempre. Porque para os negros não há separação entre a dimensão espiritual e a dimensão material. Eu tenho mais uma coisa importante a dizer. A religião é a privatização da espiritualidade. Hoje o capitalismo fez da religião a privatização da espiritualidade na sua origem, berço do mundo, africana. Enquanto o pai estava falando aqui, eu estava lembrando de algumas situações que eu também já fui discriminado por ser evangélico. Então eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui. Eu vou dar um exemplo vergonhoso, que corrobora com o que ele está falando. Uma vez eu trabalhei, quando eu fiz a faculdade de teologia, vendendo livros de porta em porta. E eu lembro que eu cheguei na casa de uma mulher, ela falou assim, você é crente? Eu falei, sou, então não vou te receber na minha casa. Eu falei, por quê? Ela falou, porque uma vez eu trouxe um crente para orar na minha casa, quando ele viu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele virou e falou o seguinte, tira essa negrinha daqui, senão você vai para o inferno. Ela falou, se eu estou no inferno, então o que você está fazendo aqui? Olha que vergonha. Eu falo isso aqui porque, infelizmente, existem... Eu sei que a minha vida é a única Bíblia que muito não adventista vai estar lendo lá fora. Eu digo Bíblia não no sentido de exclusividade, mas no sentido que a única doutrina adventista que talvez vocês vão conhecer aqui é o meu comportamento. A primeira doutrina da minha igreja chama-se Rodrigo Silva. Eu tenho essa consciência. E eu lamento muito, pai, pelas discriminações que vocês passaram por alguns evangélicos. Eu só faço um pedido muito, muito singelo aqui.
Eu sei que também é sem querer, mas a fala, os evangélicos nos levaram, ela também me dói. É pesada. Eu me sinto discriminado. Porque eu nunca levei um espírita à justiça por causa do direito dele. E eu sou um evangélico. Então, quando falam assim, os evangélicos nos levaram, os brancos nos levaram, totalitariza e me inclui. E eu sou preto, sou pastor, sou evangélico e eu nunca levei um espírita à justiça. Existem, eu não tenho vergonha de admitir pela câmera, existem muitos evangélicos que dão vergonha, são como pantufa. Dentro de casa é confortável, na rua dá vergonha de usar. Eu admito isso. E admito que a minha vida é a pior ou a melhor propaganda do Jesus que eu adoro. Também admito isso. Mas, por favor, não usemos linguagens inclusivas. Há muitos evangélicos, o Frei falou aqui, né, o padre, o pastor, não lembro o nome dele, que faz um trabalho bom, que reconhece. É lógico, em termos doutrinários, eu não sou católico, eu não sou espírita, então tem uma doutrina que é diversa da deles. Mas em termos de irmandade, eu não fui um hipócrita quando eu o abracei, tirei uma foto e perguntei se eu poderia colocar no Instagram. Sabe? E eu digo o seguinte, o mesmo Deus que eu amo, ama Ele. Mesmo que tenhamos compreensões diferentes. E como evangélico, eu também já fui discriminado. Então, assim como um negro às vezes é discriminado pela cor da pele, pelo tipo do cabelo, um evangélico também já foi discriminado. Então, vamos juntar forças e vamos dizer não à discriminação, seja para o espírita, seja para o evangélico, e cada um com a sua ideia, respeitando a ideia do outro. Vamos dizer não à intolerância religiosa. Seja em qual forma que ela vier.